Muito bem, este é Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também lá na internet no site futura.org.br. E segundo o Ministério da Saúde, entre janeiro e julho deste ano foram registrados mais de 1 milhão de casos prováveis de dengue no país, o que representa um aumento aí de mais de 200% em relação ao ano passado. As regiões Centro-Oeste e Sudeste concentram as maiores incidências e entre os estados Goiás, São Paulo e Minas Gerais aparecem com mais casos da doença. Bom, em geral, as pessoas associam dengue ao verão. É que no calor o período reprodutivo do mosquito Aedes aegypti fica mais curto e ele se reproduz com maior velocidade, o que explica o aumento de casos. E claro, tem a combinação entre temperaturas altas com chuvas fortes. Mas isso não quer dizer que podemos descuidar durante o resto do ano. Muito pelo contrário, esse relaxamento tem feito aumentar os casos de dengue no inverno. Lá em Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou que este ano já foram confirmados mais de 94 mil casos. E vale lembrar que o mosquito vive cerca de 30 até 40 dias e, nesse período, pode contaminar até 300 pessoas com o vírus da dengue. Então, quem fala mais com a gente agora sobre esse assunto é a Alzira Batista Cecílio, que é professora da PUC Minas e pesquisadora da FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, lá em Belo Horizonte. Ana, bem-vinda ao Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo jóia. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela participação no Conexão. Quero começar ouvindo de você, então, especialista dedicada a pesquisar esse assunto. Qual a diferença da epidemia de dengue no inverno para o verão? Então, geralmente, no inverno, a gente não tem essa epidemia, né? Pelas próprias condições, baixa temperatura, não tem umidade no ar, não tem chuvas. Esse inverno nosso foi um inverno atípico, com temperaturas maiores, né? Aumentadas, e com algumas chuvas. Então, isso propiciou a continuação da reprodução do vetor e, consequentemente, a continuação da transmissão da doença. Então, que antes nós víamos apenas, com grandes números de casos apenas no verão, a cada ano que passa, a sensação que a gente tem acompanhando os dados é que vem aumentando nesse período aí em que os casos são registrados em todo o país? Sim, esse ano especialmente tem um registro durante o inverno, né? E a tendência com essa modificação do clima com o aquecimento global é que haja uma modificação também nesse percurso de transmissão aí da doença, como aconteceu esse ano aqui no Brasil. De fato, então não há mesa aí para ficar mais tranquilo ou sossegado, porque há chances de contaminação por dengue ao longo de todo o ano. Então, para isso, é necessário que sejam pensadas políticas públicas de prevenção e combate ao mosquito ao longo de todo o ano também. Aí em Minas Gerais, o que tem sido feito para tentar evitar essa proliferação de casos de dengue? Em geral, a campanha é muito feita durante os períodos de epidemias clássicos, né, que são o verão. Mas para a gente controlar essa transmissão, ela tem que ser feita durante o ano inteiro. Tem sido feito campanhas, várias campanhas durante o inverno, não tem aparecido muito para o público, né? Mas a recomendação é eliminar criadouro para ver se a gente consegue controlar essa epidemia. Então, qual a importância das pessoas em casa também ficarem atentas? Aqueles cuidados clássicos de como evitar aí os criadouros em casa seguem valendo, então, também agora aí no auge do inverno? Sim, seguem valendo para o ano inteiro. Não deixar acumular água, lavar vasilhas, por exemplo, que o cachorro toma água, tem que lavar para eliminar os ovos. Não deixar acúmulo de água em nenhum local. Uma tampinha de refrigerante é um criadouro do mosquito da dengue. Bom, e quais os municípios aí em Minas Gerais têm apresentado o maior número de casos, Ana? Em geral, eles não mapearam por município, mas sempre aqueles municípios que tiveram anteriormente o maior número de casos durante a epidemia do verão continuaram com esse maior número de casos aqui em Minas Gerais. E se você observar uma comparação, São Paulo também continuou com uma grande quantidade de casos notificados de dengue. Bom, a gente tem acompanhado também estados na região sul do Brasil, como o Rio Grande do Sul também, aí com muita chuva agora nesse inverno. Por lá também é importante aí a população que esteja acompanhando Conexão Futura também ficar atento, né? A gente não pode pensar que porque estão concentrados os casos na região sudeste e centro-oeste, que isso não possa ocorrer também em outras regiões do país, né, Alzira?
Sim, porque antes era bem restrito, né, em algumas áreas do sul. Agora já ampliou bastante. Isso é para o Brasil inteiro, os cuidados de eliminar esse vetor, eliminar os criadores, para a gente tentar aí, controlar né, essa população de mosquito aí que pode transmitir a dengue. Agora, como entender isso, né? A gente olhando lá para a década de 80, os primeiros casos que apareciam, ou os maiores casos, eram sempre registrados na região norte. Ao longo dos anos, isso foi descendo, né? A epidemia, ou enfim, os casos de dengue foram tomando conta de outros estados também. Isso tem relação com o aquecimento global, como você disse, Alzira, com a mudança do clima? O mosquito também se espalhou aí pelo território brasileiro como um todo por conta disso? Sim, na realidade, o mosquito veio para cá com o tráfico dos escravos, né? Anos e anos atrás, e aí depois foi disseminando pelo país inteiro. E a gente tem que lembrar que hoje a gente tem uns 4 sorotipos do vírus da dengue circulando no Brasil. Então, a chance de ter mais casos é maior, porque são 4 tipos diferentes que circulam aqui e são transmitidos pelo mesmo vetor. Então, ou seja, o mesmo mosquitinho pode transmitir 4 tipos diferentes de dengue, né? E mais outras doenças também que têm aparecido, que a gente tem falado aqui também, como a febre chikungunya e outras aí, que é preciso ficar atento, ou seja, combatê-lo é importantíssimo. Além da questão dos criadouros do mosquito, que outras dicas a gente pode dar para a população, Alzira, em relação ao cuidado que cada um de nós aí pode ter ao longo do dia a dia? É o cuidado mesmo na casa, primeiro, com esses criadouros. E se aparecer um vetor na casa de alguém, ligar para o Disque Dengue, né? Denunciar isso, porque o vizinho pode estar tendo um criador e nem está sabendo do criador. O controle é baseado em eliminação de criadores. Manutenção, estratégia de vigilância mesmo, para a gente tentar não ter criadouros aí em excesso, que aumenta essa população de mosquito e que vai dar maior transmissão, então, do vírus da dengue. Alzira, quais aqueles sintomas também que é importante a gente relembrar aqui, caso alguém esteja aí contaminado pelo vírus da dengue, não sabe, ou algum familiar, aqueles cuidados importantes, né, que tem a questão, a febre é um dos principais sintomas, e quais outros aí o pessoal deve ficar atento e buscar auxílio médico em suspeita de dengue? Febre, dor atrás dos olhos, né? Dor nas articulações são os principais. Se tiver alguma dor abdominal intensa, é para ir para o hospital, tá? Que isso é uma indicação de alguma gravidade. Então, não descuidar disso e precisando sempre ir ao médico. Sempre que tiver desconforto, dor abdominal intensa, é procurar um médico, o hospital. Muito bem, então. Alzira Batista Cecílio, muito obrigado por conversar com a gente ao vivo, aí diretamente de Belo Horizonte. Muito obrigado pelos esclarecimentos e bom trabalho para você. Obrigada, um abraço. Um abraço. E agradeço também ao pessoal da PUC Minas, lá de BH, que auxiliou a gente na produção desta entrevista. Bom, e na próxima entrada aqui do Conexão Futura a gente fala sobre as relações entre a família e o estudante no nosso quadro Gestão Escolar. E você em casa, é claro, não pode perder a discussão. Desde já mande perguntas para a gente no Facebook, no Twitter ou no telefone do Futura. Contatos todos aqui embaixo. E voltamos daqui a pouquinho, depois do programa Destino Educação Brasil. Até já!